que são equivalentes. E essa é a primeira definição. O que são frações equivalentes? São frações, né, no caso, para você entender aqui, se a fração C sobre D é equivalente à fração A sobre B, então existe uma constante que quando eu multiplicar aqui, né, essa constante é uma fração, eu posso até dizer que é uma fração, mas existe uma constante aqui, vou colocar a letra E, essa constante. Eu vou multiplicar o A por essa constante, o B por essa constante. O resultado disso é essa fração C sobre D. Ok? Então, para que C sobre D seja uma fração equivalente a A sobre B, é necessário que exista isso. Com números, para você visualizar um exemplo, você pode pegar como ponto de partida a fração 2 sobre 7, por exemplo. Uma fração equivalente, você pode fazer 2 vezes 2, 7 vezes 2. Observa que eu multipliquei o numerador dessa fração por 2 e o 7, que é o denominador, eu também multipliquei por 2. E eu obtive essa fração equivalente. Essa fração 3 sobre 8. Qual é o número que eu preciso, uma constante que eu preciso multiplicar aqui para que dê 9? É 3. Né? 3 vezes 3, 9. Mas aqui embaixo teria que ser 3 também. Aqui embaixo precisava ser 3. Só que 8 vezes 3 não dá 12. Então, essa fração e essa fração não são equivalentes. Ok? Deu para entender? Então, quando você está falando de frações que são equivalentes, você sempre multiplica essa primeira fração por um número. Né? Se multiplicar aqui, por exemplo, por 10, né? Você tem que 2 sobre 7... Você multiplica por 10. Aqui em cima dá 20 e embaixo 70. Qual que é a ideia de ter frações equivalentes? Você vai ter infinitas frações equivalentes a essa daqui. Infinitas frações equivalentes a ela. Infinitas. Não existe apenas uma ou duas, três ou quatro. Existem infinitas. Porque você sempre vai ter como encontrar alguém para multiplicar aqui por essa fração, ok? Da mesma forma, você pode utilizar a mesma ideia na hora de simplificar. Como, por exemplo, se você tem aqui olha só, eu quero uma fração equivalente a essa fração aqui, mas que com números menores. Menores do que esses que aparecem. Então, eu posso dividir aqui em cima por 2 e aqui embaixo por 2. Observe que eu vou sempre dividir pela mesma constante. Se eu dividir em cima por 2, embaixo também tem que ser por 2. Alguns chamam isso de simplificar a fração. Então, 72 dividido para 2, 36. E 48 dividido para 2, quanto que dá? 24. Então, 72 por 2, 36. 48 por 2, 24. O que você tem aqui? Você tem uma fração com números menores. 36 é menor que 72, 24 é menor que 48. Você simplificou a fração e você não alterou o resultado. O resultado é exatamente o mesmo. Essa é a ideia de frações equivalentes. Quando você divide 72 para 48, você obtém tal resultado. Quando você divide 36 para 24, você tem o mesmo resultado. É representar o mesmo número com infinitas vezes, com infinitas frações, ok? Essa é a ideia de fração equivalente. Só para mostrar outro exemplo aqui, você pode continuar dividindo por 2 de novo. Né? Porque os dois são pares, dá para dividir por 2. 36 dividido para 2, 18. 24 dividido para 2, 12. Então, outra fração equivalente a essa. Dá para continuar dividindo? Dá. Dá para dividir por 2 de novo.
18 por 2, 9. E 12 por 2, 6. Então, olha só. De 72 e 48 veio aqui para 9, 6. E ainda dá para simplificar. Você pode dividir aqui por 3. Né? 9 dividido para 3, 3. E 6 dividido para 3, 2. Aí agora, daqui ainda dá para dividir? Não dá, né? Os dois são primos, e aí entra na definição de serem primos entre si. Aí vem uma definição que eu quero que você também guarde essa informação. Essa daqui é um exemplo de fração irredutível. Irredutível. O que significa isso? Significa que você não consegue mais simplificar a fração. Você não encontra mais nenhum número que divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo.